E nós estamos de volta e eu recebo aqui minha amiga, doutora, cirurgiã do aparelho digestivo, Vanessa Prado. Que delícia te receber aqui. Feliz ano novo pra você. Pra você também, Camila. Obrigada. Tá virando uma rotina, né? Verdade. Nosso começo de ano, Todo né? começo de ano a gente até sabe, ó, estaremos juntas Com ali. certeza. Que legal. E eu fico muito feliz. Passou bem o final de ano? Muito com a bem. família. Ai, Graças a Deus. Tendo saúde, que é o importante, né? É o mais importante. Que a gente consegue realizar aí várias coisas ao longo do ano. Com certeza. E agora a gente vai falar sobre apendicite. Tem muitas pessoas que já ouviram falar muito e tem outras que já tiveram aquela dor forte abdominal e falam, meu Deus, será que eu estou com apendicite? Vamos, então, saber um pouco mais sobre isso para você entender. Pode mandar mais uma vez, né? Vou reforçar, mande mesmo sua perguntinha no @VocêBonitaTV. Aproveita que a doutora está aqui, essa oportunidade, né? Então, a gente pode começar falando o que é apendicite. O apêndice, né? Vamos entender aonde que ele tá e o que ele é, né? Então, o apêndice é um órgão que hoje ele não tem uma função vital no nosso organismo, localizado do lado direito do corpo, bem próximo da virilha, né? E é um órgão tubular, compridinho, que é em fundo cego. Ou seja, ele não tem uma corrente por dentro dele, ele para ali como se fosse um dedo de luva, né? E aí vem as várias causas da apendicite, né? Por exemplo, se você não mastigou bem o alimento no final do ano, né? E aí obstruiu ali a entradinha do apêndice com um desses alimentos. É uma das causas da apendicite. Olha só. Se seu cocô tá mais endurecido, ficou uma bolinha ali ocluindo a entrada do apêndice, também pode gerar apendicite. Então, ele é um órgão localizado no começo do intestino grosso, que não tem uma função e quando inflama é cirúrgico, Cá. Ele não tem função nenhuma? Nenhuma. Antigamente, falava-se que ele era um órgão linfático que ajudava ali na digestão, na liberação de muco, para ajudar nesse processo digestório. Mas hoje em dia a gente sabe que não faz falta. Poxa vida, então a única função dele inflamar. Às vezes dar um probleminha. Poxa vida, apêndice. Mas tudo bem, mas ele tá lá e a gente tem que cuidar. E existe também formas da gente prevenir a apendicite. Na verdade, a forma de se prevenir é tendo a vida saudável, que a gente sempre fala, né? Mastigando bem o alimento, comendo bastante fibras na dieta, para ajudar a formar um bolo fecal adequado, mais pastoso, para não ficar constipado, com fezes endurecidas. Tudo isso ajuda no movimento intestinal, nas bactérias próprias do intestino, né? A flora bacteriana normal e dá menos inflamação. Certo. A gente pode mostrar então agora o VT, Glau? Tem um vídeo então para a gente entender melhor aonde ele tá, como é que funciona. Pode colocar pra gente. Então, nesse vídeo mostra bem a localização do apêndice, né? Do lado direito, como eu falei, no começo do intestino grosso, nessa região que é o seco. E aí o cocô, né? As fezes que obstruem a saída do apêndice e aí não consegue mais eliminar o muco, que às vezes o apêndice produz e inflama essa região. E aí dá muita dor abdominal, Camila. A dor é muito forte, né? Muito forte, tá? E é uma dor que não melhora. Isso que é importante a gente passar. É uma dor que só vai progredindo. Então você pode tomar dipirona, pode tomar um remédio, um analgésico, que vai aliviar no momento, mas não vai sanar o processo da inflamação. Por isso que existem fases, né, da apendicite. Ela começa com uma inflamação bem inicial, que é aqueles sintomas, né? A gente tem a PowerPoint, acho que também das fases, né, Glau? Dos sintomas, tá, desculpa, então dos sintomas. Dos sintomas, exatamente. Então aí começa com aquele enjoo, aquela náusea, aquele mal-estar, que às vezes parece que você comeu alguma coisa que não tem não caiu bem para o seu estômago, e aí isso vai evoluindo com uma dor para a região do umbigo e depois com uma dor em fossa ilíaca direita, que é bem próximo à virilha. Então, é uma dor bem característica que é adequado prestar atenção, né, para já diagnosticar na fase inicial. Tá certo. A gente coloca agora os sintomas? Pode ser? Vamos lá, então. Então, os sintomas que você pode ter se caso esteja com apendicite.
Vamos lá. Uma dor, né, do lado forte, do lado direito. Às vezes, assim, as pessoas até ficam arcadas mesmo. De tanta dor. Náusea e vômito já é um quadro mais avançado, que indica que o intestino não está funcionando direito. Certo. Essa falta de apetite, a inapetência, não tenho fome, estou estufado, estou inchado, começa a criar bastante gases na região abdominal. Pode ficar ou com o intestino mais preso ou com diarreia por causa da inflamação por todo o intestino. E a febre, que já fala que não está evoluindo bem. Agora, é uma doença considerada grave? No começo, na fase inicial, se a gente pegar bem no início o processo inflamatório, é uma doença super resolutiva, 1 dia de hospital, porque tem que operar, não tem jeito. Mas se você deixar evoluir, nesse período aí que o apêndice tem de 3 a 4 dias de evolução, e ele se romper dentro da barriga, aí vira uma gravidade. O que pode acontecer se ele rompe, então? Quando ele rompe, cai fezes dentro da cavidade abdominal, né? E aí gera um quadro que a gente chama de sepse, que é uma contaminação do sangue, contaminação do abdômen. Então, você vai ter um quadro infeccioso grave. Aí, geralmente, o paciente se recupera mais lentamente, mas acaba saindo bem, mas vira um quadro mais grave. Então, 4 dias, mais ou menos, isso pode acontecer? Quando o apêndice ele começa a inflamar, ele tem um prazo de 3 a 4 dias para evoluir de uma forma mais drástica, né? Entendi. Então, é nesse período que você tem que ficar atento. Se a dor não melhora, tem que procurar especialista. Urgente, então, Urgente. né, nesse caso. Olha só, então é importante. Seguinte, daqui a pouquinho eu vou perguntar mais, principalmente sobre a cirurgia, mas eu vou dar um recadinho e já volto, tá bom? Porque esse recadinho, vamos voltar então agora, olha, eu quero saber, você estava falando então, quando tem esse caso de apendicite, que é comprovado que está com apendicite, tem que fazer cirurgia? Não tem outro tipo de tratamento? Não tem jeito. A cirurgia é realmente o tratamento mais eficaz e resolutivo. Até porque se o apêndice ficar inflamado no organismo, existe uma pequena porcentagem da apendicite crônica, que se posterga mais um pouco. Tá. Mas é muito difícil não operar. O único tratamento é a cirurgia. E operar quer dizer tirá-lo fora? A gente tira o apêndice, né, que é mais ou menos uns 8, 10 centímetros, por uma cirurgia hoje fácil, resolutiva. É rápido. E vai embora aí no próximo dia, no dia seguinte. Tá. E a recuperação? A recuperação mais ou menos uns 7 dias em casa, e aí depois vai voltando de novo às suas atividades, ao trabalho. Depois de 30 dias já pode voltar à academia, que hoje é a pergunta, né? Ainda bem, né? Que as pessoas estão tendo saúde e indo se exercitar, se preocupando, né? com isso. Com certeza. Mas depois de uma semana, mais ou menos, já pode voltar. Já pode voltar a fazer uma caminhada leve, porque a cirurgia é minimamente invasiva, né? A gente faz por laparoscopia. Então não tem corte. Não tem corte grande. São mini cortes, 3 furinhos no abdômen, bem embaixo da linha do umbigo, e resolve o problema. Ai, que bom, né? Isso é muito bom a gente saber. Agora a gente vai colocar então as fases, para entender quais são as fases da apendicite. Isso, as fases da doença, né, é o apêndice inflamado. Então, é quando ele começa a dar os sintomas. Então, você já vai ter uma indisposição, uma cólica, vai sentir um pouco de náusea. E aí, se você não fizer o diagnóstico nessa fase, aí começa a criar pus ao redor do apêndice. Aí vira o abscesso, que é essa coleção aí de pus ao redor dele. Aí o paciente já está bem prostrado, pode ter febre, e a perfuração, que aí vai por volta de 3 a 4 dias de evolução da apendicite, aí acaba perfurando, que é um quadro mais grave. Tá, por isso que às vezes a gente está sentindo uma dor, você fala, amanhã vai passar, e depois vai passar, e vai piorando, e vai postergando ir ao médico, e não pode, né? A gente está com uma dor assim, desse jeito que é diferente, que é mais forte, tem que visitar o médico, não espera não, pelo amor de Deus. E o diagnóstico é tão fácil. Como é que é? Você pode fazer, às vezes, clinicamente. Então, em algumas regiões,
regiões que não tem tanto recurso, o exame físico bem feito do paciente, você já fecha o diagnóstico. O médico tá? apalpando o paciente. Você examinando, apalpando a barriga, examinando como um todo, vendo sinais clínicos, já dá para fazer o diagnóstico. Mas, claro, a gente tem ótimos exames a serem usados, como um ultrassom, a tomografia, já fecha o diagnóstico, que é esse aumento do apêndice, com líquido ao redor, com pus. Tá certo. Tem perguntinha do público já Vamos chegando, ó. Então daqui a pouquinho eu já vou colocar a primeira perguntinha aqui para vocês, então já pode ir mandando também. Aí você falou, claro, que o estilo de vida influencia muito, mas eu queria saber quais são as idades que podem ter apendicite. Por exemplo, criança, idoso tem mais propensão? Como é que funciona isso? A faixa etária é dos 10 aos 30 anos, né? A maior predisposição de evoluir com uma inflamação do apêndice. Geralmente existe um estudo que fala que o sexo masculino também tem maior predisposição, mas é claro, pode acontecer em qualquer época da vida. Mais idoso é muito difícil ter. Então mas são até nos mais jovens, nos mais jovens mesmo. Então, dos 10 aos 30, Dos 10 geralmente ao 30. tem mais, E aí também por isso que tem uma recuperação melhor, né? Tá, tem essa parte boa também. Também tem essa parte boa. Agora temos perguntinha para colocar quem mandou. Vamos lá. Um beijo, Sônia, obrigada. Comer sementes de frutas cruas prejudica o apêndice? Essa pergunta sempre vem. Clássica, é uma dúvida da clássica, maioria, é verdade. Então, como a gente estava começando a conversar a respeito disso, né? A sementinha, então se você não mastigar bem, ou alimentos duros, sementes, podem obstruir esse orifício aí de luz do apêndice e aí começa o processo inflamatório. Tá. Por isso que é importante a mastigação adequada. Por exemplo, quem come chia, linhaça... É muito pequenininho, isso é irrelevante. Estou falando assim, de um caroço de jabuticaba, de quem come muito milho e não mastiga bem. Entendi. Então são os caroços um pouco maior. Chia, linhaça, esses grãozinhos pequenos não tem afeta problema. muito o apêndice. Afeta mais os divertículos, né? Entendi. Mas o apêndice não. Não. Tá bom, respondido então. Mais uma perguntinha, quem mandou foi a Gelsi, um beijo pra você. Apendicite é uma doença genética? Não é uma doença genética. Não está ligado aí com o seu histórico familiar. É um acontecimento no momento, assim, agudo que a gente fala. Muito bom. Tem mais perguntinha, Glau? Tá, e vamos falar mais uma vez como que a gente pode prevenir a apendicite? Então, para prevenção é muito difícil, mas dá para fazer. Então, mastigar bem o alimento, evitar comer caroço, semente. Se for ingerir, mastiga bem o milho, esses grãos mais endurecidos. Se você já tem propensão a ser mais constipado, que é ter o intestino preso, tomar bastante água, comer bastante fibra, legumes, verduras para ter um ritmo intestinal mais adequado. As fezes endurecidas também têm propensão de provocar apendicite. E o esporte. Por que o esporte? Porque o esporte ajuda a melhorar todo o funcionamento do aparelho digestivo. Água também, né? Tomar bastante água que é importante. Exatamente. Muitas pessoas esquecem, gente. Eu sou a chata da água, né? Em casa, tem que tomar. Toda a família, eu falei, gente, você tá tomando água? Às vezes a pessoa tá, tô com dor aqui, dor ali. Você tá tomando água? Esqueci. Às vezes a gente esquece, né? Mas não pode esquecer, não. Tem que ter a meta da garrafinha. Meta da garrafinha. Sempre falo para meus pacientes. Tem que medir mesmo, né? Tem que ter a meta da garrafinha. Muito bom. Ó, daqui a pouquinho eu volto. Tá bom. Tem mais perguntinha pra gente aqui. Só que agora eu vou... Bom, voltamos aqui então com perguntinha do público. Vamos ver agora quem mandou. Vou mandar um beijo aqui, olha, pra Letícia. Obrigada, Letícia. Como eu consigo distinguir a dor de apendicite de outra dor qualquer? Boa pergunta. Também é super importante isso, tá? A dor do apêndice começa com um mal-estar no estômago, depois de algumas horas vai para a região do umbigo e se localiza bem na região da virilha do lado direito, tá? E é uma dor pontual.
Então não é uma dor que se espalha muito, que vai te confundir, não. É um incômodo, que daqui a pouco você não vai conseguir andar direito. Às vezes, dependendo da quantidade de inflamação que fica ali, o apêndice, ele pode até encostar na bexiga, dar um ardorzinho para fazer xixi. Então, é super importante distinguir o início dessa dor, mas é bem pontual. Pontual. Pode acontecer de confundir, por exemplo, eu vou no médico e de repente se confunde com uma virose ou algum outro tipo de problema ou não? É muito difícil isso acontecer? É muito difícil, porque a história de evolução da apendicite, quando você conversa com o paciente, que é super importante essa parte da consulta, você entender o que estava acontecendo com ele antes, já vem na cabeça do médico a apendicite. É bem tranquilo de fazer o diagnóstico. Legal. Tem mais perguntinhas chegando e a gente fica muito feliz com a participação de todos vocês. Quem mandou agora foi a Silvana. Os sintomas sempre aparecem com dores? É igual para todo mundo? A dor, ela pode vir ou no começo ou mais no processo da evolução da apendicite. Você pode começar só com uma falta de apetite, um mal-estar, essa sensação de não quero fazer nada, tô mais prostrado, aí daqui a pouco você fica enjoado, de repente vem uma febre, um comecinho aí de você sentir que tá mais com taquicardia, porque o coração acaba também tendo uma influência nesse processo da infecção e a dor vai começando a ir para o lado direito da região do abdômen. Tá. E a imunidade tem a ver com esse processo ou não? Não tem muito a ver, não. Está mais relacionado aí a características, essas causas que a gente falou da inflamação do apêndice. Mas não tem a ver se caiu a imunidade, eu posso ter apendicite, não tem muita relação. Ótimo. Vamos lá então para mais perguntinha. Quem mandou agora foi a Ângela. Um beijo para você. Quando eu vou ao banheiro, sinto que não tenho esvaziamento total. Isso pode vir a virar apendicite? Então, essa pergunta, Ângela, pode ter várias respostas. Então, por exemplo, se você não consegue ter uma sensação de evacuação completa, também a gente precisa investigar se você está constipada, ou seja, o bolo fecal está mais endurecido, se tem alguma inflamação aí nessa região do intestino. Esse seu sintoma a gente dá o nome de tenesmo, que é a vontade que permanece de evacuar. Então, se você for constipada, que é referente a esse seu sintoma, pode causar sim apendicite, que é os cocôs que a gente fala em bolinha, né? Tá. Que você vai eliminando de pouquinho, ou a cada uma vez na semana faz aquele cocô mais pesado, mais duro. Aí sim pode ser uma das causas. Então, a saúde intestinal nesse caso é muito importante. É fundamental. Aliás, para tudo, todos. né? Para todos os tipos de problema. Então, é importante assim investigar o que está acontecendo no intestino. Mesmo que, por exemplo, eu tive apendicite, eu resolvi esse problema, eu fiz a cirurgia, mas é muito importante eu continuar investigando o que está acontecendo com o intestino. Porque se ele continua não funcionando normalmente, pode afetar outros órgãos, ou outros tipos de problemas. O intestino, né, ele tem vários diagnósticos que a gente tem que ficar atento. Então, você pode ter uma má absorção, colite, síndrome do intestino irritável, que é quando as pessoas vão muitas vezes ao banheiro, tem diarreia, que pode não ser uma virose. Tá. Tem o processo inflamatório do final do intestino no reto, que é uma retite. Então, se você não está se sentindo bem, acha que não está evacuando de uma forma adequada, tem que investigar. E o que a gente pode fazer em casa, como você falou, comer bastante frutas, verduras, legumes, tomar bastante água e exercício físico. E mastigar bem. Principalmente as sementinhas e tudo mais. O mastigar bem, a gente fala que é o fundamental para evitar refluxo, para evitar gastrite, para evitar uma série de problemas aí na região abdominal. Doutora, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Você viu que aula? Deu pra gente falar de tudo aqui, né? É bom? O tempo rendeu hoje, passa, gostoso, né? Ó, então eu quero te agradecer demais. Muito obrigada pela sua presença aqui. E vou dar também o Instagram, né? Isso. Onde as pessoas podem... Eu só
tô aqui perdidinha, pera, achei. Onde as pessoas podem te contatar, continuar essa conversa, tirar as dúvidas. Olha, @DRA, né, de doutora, Vanessa Prado, @DRA, Vanessa Prado, que é cirurgiã do aparelho digestivo. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Para você também, tá? Obrigada.